estava, querendo ou não, o Espírito Santo prepara a gente, mesmo a gente não estando preparado, mas a palavra vem certa. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem, para quem trouxe suas Bíblias, em Jeremias, capítulo 1, falei do 1 até o 10. Forte. Para quem achou, vamos falar um amém aí. Amém. Está vindo da glória. Glória a Deus. Então vamos lá. Jeremias capítulo 1 na minha Bíblia fala sobre a vocação de Jeremias, mas quando eu lembrei dessa palavra, é uma palavra que já existia no meu coração já há muito tempo, já conhecia. Então, eu não tinha visto ainda na minha Bíblia, até quando eu peguei, porque quando eu lembrei, fui pesquisar, olhar na Bíblia do celular e não tinha. E aqui falava sobre a vocação de Jeremias. Então, eu não vou, assim, basicamente o tema da minha mensagem hoje vai ser sobre realmente a vocação. Então, Jeremias capítulo 1 fala a vocação de Jeremias. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor, nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º, de Zudequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e plantares. Amém. 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 Como é um luau para jovem, mas esse é basicamente uma palavra que pode ser certo. Basicamente isso é uma palavra que serve para todos nós, mas para todos os ouvintes aqui de hoje, serve para todos, serve para o jovem, serve para o adulto, serve para o idoso, não importa para quem. Porque querendo ou não, às vezes a gente foge um pouco do nosso chamado, da nossa vocação, aquilo que Deus preparou para a gente. Então, hoje eu quero usar essa palavra de Jeremias, porque serve também para nós, principalmente os jovens, porque aqui em Jeremias, segundo a Bíblia, Jeremias era um jovem, ele mesmo disse aqui: eu sou só uma criança. E não importa se você é uma criança, se você é um jovem, se você é um adulto, acho que quando Deus dá a sua missão, o seu chamado, você tem que estar de prontidão e apto. Deus capacita todos nós, é claro, mas por dentro Deus sabe que a gente está capacitado, a gente é capacitado para aquilo que Ele tem preparado para nós. Então, principalmente para nós jovens, é um pouco complicado, porque o mundo oferece para a gente várias coisas, muitas coisas. E Jeremias também teve, querendo ou não, Jeremias teve esse medo, aquele medo que todos nós, eu acredito, que todos nós temos. Eu sou só um jovem, sou só uma criança. Eu acredito que na cabeça dele ele sabia que ele ia chegar, principalmente às vezes eu vou contar por mim mesmo. É difícil a gente que é mais novo, mais jovem, chegar perto de um adulto, às vezes uma pessoa muito mais velha que você, e falar alguma coisa, porque a gente sabe que há uma chance enorme da gente ser repreendido, tá? Por quê? Porque na cabeça dele a gente é um jovem, tá? Quem é a gente para falar alguma coisa, tá? Então aqui Deus praticamente capacita Jeremias ao tocar na boca dele, até que depois fala no versículo 9 fala: Deus estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Então aqui basicamente a gente tem que fazer como Jeremias, aceitar aquilo que Deus tem preparado para nós
E particularmente a gente não tem medo. É lógico, a gente tem medo, a gente é jovem, até o adulto também tem medo, o idoso também tem medo. Então a gente tem que, querendo ou não, abraçar e aceitar aquilo que Deus tem preparado para nós. E, querendo ou não, Deus chamou Jeremias quando ele era muito jovem e, querendo ou não, ele se sentiu incapaz. Quem nunca se sentiu incapaz na vida, sabe? Quem nunca se sentiu incapaz numa missão que aquilo que Deus preparou para a gente, às vezes não é nem na questão da vida comunitária, na igreja, às vezes também é na escola, às vezes é no trabalho. Quem nunca se sentiu incapacitado? Mas uma coisa que a gente tem que fazer é fazer o que basicamente Jeremias fez antes de Deus. Porque Jeremias é um profeta, então a gente já sabe. Se ele é um profeta, a gente já sabe imagina como deve ter sido a caminhada dele, de jovem até quando Deus o levou. Então não deve ter sido fácil. Ele deve ter enfrentado várias coisas, ele deve ter enfrentado cada tipo de pessoa diferente. E assim como nós, cada um aqui tem a sua vida, tem o seu passado. Então cada um aqui saiu da sua cidade, onde nasceu, veio enfrentar um país totalmente desconhecido. E querendo ou não, até para nós jovens também é um pouco complicado essa questão de barreira de países, essa barreira de lugar. Para todos os adultos também é a mesma coisa. Então eu acho que particularmente a gente não pode fugir daquilo que Deus tem preparado para a gente. Seja uma missão na escola, seja no trabalho, seja em casa, seja na família, seja na sociedade, não importa. A nossa missão começa a partir do momento que a gente nasce. Que aqui já fala, no versículo 4, que antes que Deus nos formou, Ele já nos criou já para receber um chamado que Ele tem preparado para nós. Não importa se é tocando no teclado, não importa se é no violão, não importa se é acendendo uma luz, não importa. Não importa que a gente tem que estar preparado, não importa, e não ter medo. Igual eu disse anteriormente, eu acredito 100% de certeza que Jeremias teve medo. Quem não tem medo? Eu acredito que o pastor, antes de assumir um ministério muito grande, ele teve medo. Mas Deus disse para Jeremias assim que eu acredito que Deus disse para o pastor: não temas, não tenhas medo. A gente não pode ter medo. A gente vai enfrentar várias coisas, vários problemas, várias diversidades, inclusive num país diferente. Eu acredito que Jeremias não deve ter andado só na região de Jerusalém, ele deve ter ido muito além. O profeta não vai ficar, um profeta, ele sai daqui, ele vai para lá, ele vai para cá, vai para lá, ele vai para onde? Acho que é a famosa ditado que a gente diz: onde o nariz apontar a gente vai, sabe? Eu acredito que com ele deve ter sido da mesma forma. Então ele deve ter tido medo, assim como nós temos. Eu tive medo. Você acha que eu não tenho medo? Eu tenho medo de estar aqui, porque não tenho costume de falar, sabe? Não tenho costume de falar, é o meu medo, eu tenho medo. Eu tenho medo de ir pro fundo. Só que é aquilo, tem certos tipos de coisas que Deus nos capacita para tudo. Glória a Jesus. Inclusive, é uma coisa que é minha, por exemplo. Eu tive vergonha a primeira vez que eu toquei violão na igreja, tive vergonha a primeira vez que eu cantei. Mas Deus vai nos capacitando cada dia mais. E a gente tem algo dentro da gente que é o Espírito Santo. Ele não vai nos deixar ter medo. Ele vai estar ali. Porque por isso que quando Jesus foi assunto ao céu, ele disse: eu vou deixar com vocês o Consolador. Porque ele já está dentro da gente. Então ele veio aqui para nos consolar, para a gente não ter medo. Então Jeremias assumiu o seu chamado, a sua vocação. E é o que eu falo principalmente para nós jovens: não ter medo. Não ter medo. Quando a Jane faz o convite: eu não consigo, não posso. Ok, cada um, querendo ou não, cada um tem seu chamado. Um tem um chamado para tocar, outro tem um chamado para falar, outro tem um chamado, igual eu falei, para acender uma luz. Mas a gente sabe, quando Deus nos chamar, nem que Ele toque na nossa boca, para as palavras dele saírem através de nós. Glória a Deus. Mas você pode ter certeza que quando Deus chama, a gente vai sentir, a gente não vai negar, não tem como negar. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Ainda mais hoje em dia, que hoje está muito fácil, principalmente para os jovens, para nós jovens. Porque, querendo ou não, o jovem ele tem uma coisa chamada crise existencial. Muitos têm. Jovem? Eu falo principalmente Eu tive os mês jovens, passado. porque Nossa, mês passado. eu falo a questão da crise. Todo mundo. Assim, mas eu falo assim, a questão do jovem ter uma crise existencial é não saber o que ser. Muitos eu falo, tipo assim, eu no terceiro ano, eu queria ser advogado, estudar direito,
minha cabeça, eu sou um hiper e mega advogado. No meu segundo ano da faculdade eu já queria ser delegado. Na época do Covid, o estudante já queria ser juiz. Ó, glória a Deus. Então, tipo assim, a gente existe essa questão de o que ser, o que sou, pra onde eu vou, sabe? A gente não sabe. Só Deus que sabe. Que antes que ele nos formou, ele já sabia. Glória a Deus. Antes que ele nos formou, ele já sabia. Por exemplo, antes de eu estar aqui falando, Deus preparou exatamente uma mensagem. Eu lembrei dessa mensagem quando o Caio estava falando a mensagem dele. Se eu não me engano, ele comentou algo sobre... ele falou alguma coisa sobre os crentes lá, ele acabou comentando sobre o chamado. E eu acabei lembrando disso, desse livro. É isso que eu vou falar, só que eu não sabia que o Jean já ia pedir para ser essa semana. Então já tinha até anotado aqui já. Glória a Deus. Quando eu for fazer mensagem, vou focar nisso aqui, porque às vezes é o que a gente precisa. A gente é jovem, a gente está aqui. Às vezes a gente está sentado no banco da igreja e sem saber onde eu estou, sabe? A gente está lá, mas não sabe que não está lá, sabe? Então, não se preocupe, não se preocupe. Às vezes a gente pode se sentir capaz, a gente pode se sentir, desculpa a palavra, meio inútil, sabe? A gente não é, sabe? Deus sabe tudo aquilo que Ele preparou para nós. Então, a gente não pode ter medo, a gente não pode temer aquilo que o mundo pode nos fazer, sabe? Porque eu acredito piamente que na época de Jeremias era muito pior do que era hoje. Era muito pior. A gente ainda, querendo ou não, a gente talvez vai passar por isso, eu não sei, mas a questão de realmente nos enfrentar mesmo assim ao fio da espada, sabe? Eu acredito que ele passou por isso. Então você imagina um jovem, vamos supor, da idade do Cristo, ele fala que eu sou só uma criança, mas talvez pode ter uma variação, talvez 14, 15, 16, 17, 13, 12, 10 anos, sabe? A gente não sabe. Você imagina um jovem sair sozinho de casa, enfrentar o mundo, virar um profeta e Deus falar com ele. É lógico que ele tem que. Então eu falo para nós jovens, adultos também, que estão aqui também hoje, a gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo se a gente ser confrontado. Eu sou confrontado direto no trabalho. Sou confrontado direto, eu não me calo, mas eu sou confrontado. Quem nunca foi, sabe? A gente tem que aceitar. Quando a gente fala de Deus para alguém no trabalho, a gente tem uma retruca. Alguém, com certeza, alguns de vocês talvez já falaram de Jesus para alguém na escola ou na rua. Tenho certeza para vocês que talvez a pessoa ali meio sem graça não te confrontou, mas ela ficou com a pulga atrás da orelha porque ela não acreditou naquilo que você disse. Mas talvez pode chegar um dia dela voltar a te confrontar, porque ela pode tomar coragem, sabe? E aí numa dessa aí que a gente fica com medo. Meu Deus, eu estou aqui falando de Jesus e estou sendo retrucado, estou sendo confrontado. Aí a gente já vê um medo dentro da gente. Então, particularmente aqui, Deus fala muito sobre a questão da gente não ter medo. A gente não pode ter medo, tanto que tem uma frase, umas palavras que existem na Bíblia que é não tema. Quem nunca ouviu essa palavra? E eu pesquisei aqui, ela tem 365 vezes, ela repete na Bíblia, não tema. Então aqui particularmente Deus fala com a gente todo dia, uma vez por dia, Deus pode falar com a gente, não tema. Durante um ano exato você pode ouvir Deus falar com você, não tema. Não tema. Não tema, não tema, não tema. Tanto que Deus pode falar, não tema, porque eu estou contigo, não te assombres porque eu sou contigo. Então, a gente não pode temer. Não pode temer aquilo que Deus tem. A gente não pode temer o nosso chamado, a gente não pode temer o confronto, a gente não pode temer a adversidade, a gente não pode temer nós mesmos, a gente não pode temer. Jeremias aqui foi uma criança, um jovem, simplesmente aceitou o seu chamado, ele saiu de casa, com certeza deixou a família para trás, deixou os irmãos, deixou os pais. Não estou falando aqui para ninguém sair de casa, mas estou falando assim que a gente só deve aceitar quando alguém fala com você, ó, você tem um chamado, Caio, tem um chamado a tocar. Não pode ter medo, não pode ter vergonha de falar assim. Isso aí é com todo mundo. Isso é com todo mundo. Talvez, é claro, talvez alguém aqui deve ter um chamado que não é o mesmo do meu, que não é o mesmo do Kaique, que não é o mesmo do Jean, da Patrícia, do pastor.
Mas você pode ter certeza absoluta que alguma coisa Deus tem preparado para você. Verdade. E quando Ele te chamar, não teme. Amém. Não teme. Não teme. E é o que eu penso, tipo assim, é lógico, às vezes pode ser uma ordenança. Eu até separei um versículo aqui, que está em Josué 1:9, que fala, Deus fala assim para nós: não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E eu tenho certeza aqui que antes dessa palavra chegar no livro de Josué, eu tenho certeza que Jeremias pensou, né? Não exatamente nisso, é lógico, mas só de Deus falar com Jeremias assim, não temas, porque eu estou contigo. Deus estava com Jeremias. Deus estava com Jesus no jardim. Quando Jesus pediu para Deus afastar de mim esse cálice, eu tenho certeza, ele sentiu a presença de Deus ali. Tipo assim, meu filho, não tenha medo. Não tenha. E ele está aqui falando cada um de nós 365 vezes. 365 vezes a gente pode procurar na Bíblia de versões diferentes de não temas. Se você tem algum medo, se você tem alguma coisa que te afronte, alguma coisa que te faça querer desistir, alguma coisa que te faça querer pensar assim, não quero mais. Não quero mais ir para a faculdade, não quero mais ir para a escola, não quero trabalhar mais. Você pode ter certeza, se você pesquisar 365 vezes, em 365 versões de versículos diferentes, você pode ter uma vez por dia Deus falando com você, não temas. Assim como ele disse para Jeremias, a gente pode ter certeza, ele está com a gente todos os dias da nossa vida. E eu espero que a gente aceite, como eu peço para Deus todos os dias, para Deus ser luz no meu caminho e para que eu seja luz na vida das pessoas. Querendo ou não, como eu falo, a gente é confrontado, a gente fica com medo, a gente pensa, oh, meu Deus, será que eu não consigo fazer que sua palavra chegue naquela pessoa, companheiro de trabalho, por exemplo? É difícil porque a gente mexe com diferentes pessoas, diferentes personalidades, e é lógico que Jeremias também teve esses confrontos. Então, nós que somos jovens, os adultos estão aqui também, vamos ser mais firmes, vamos ser mais corajosos, como diz aqui a palavra em Josué. Vamos ser firmes e corajosos. Amém. Porque a Bíblia fala que no mundo a gente já tem aflições, sabe? Então, nós somos cristãos, a gente estamos aqui, a gente estou dando meu máximo aqui com vocês, sabe? Então, eu estou sendo firme e corajoso. Amém. Então, isso serve para cada um de nós, sabe? Então, Deus possa nos abençoar, que a gente não vamos ter medo, sabe? Gosto de frisar muito essa palavra, não ter medo, porque o ser humano, ele é frágil, ele é sensível. A gente pode ser o mais durão possível que for, sabe? Mas a gente não pode ter medo. Eu fiz isso em mim mesmo, sabe? Às vezes até num trabalho, a gente tá lá, eu sei que o trabalho é o mais difícil do mundo, mas então um rapaz que trabalha comigo lá, ele é muito medroso. Ele já chega assim, meu Deus, vai dar errado. Eu falei, pelo amor de Deus, calma, vai dar certo. Pra que você tá com medo, sabe? A gente nem acabou. E no final, dá certo? E aí? Pra que ter medo? A gente tem que ser mais firme e corajoso mesmo pra querendo ou não, aqui, inclusive no nosso meio, a gente tem que ser firme e corajoso e não ter medo para levar a mensagem daquilo que Deus, o que Jesus quer que a gente faça, que é pregar o evangelho a todas as criaturas, não ter medo, assim como Jeremias, antes que Deus formasse ele já estava com a sua vocação de ser um profeta, de levar aquilo que Deus quis fazer com ele. Deus tocou a boca e ali eu tenho certeza absoluta
que o que saiu da boca de Jeremias veio do coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero ler aqui Jeremias 1, 17 até o 19, que é o que finaliza o capítulo. Deus falando com Jeremias que vale para todos nós. Se a gente está com medo, se a gente toma coragem aí, Deus falou exatamente com Jeremias. Você, porém, prepare-se. Estamos aqui, a gente está aqui nos preparando. Querendo ou não, eu me preparei. Eu acredito que, não sei qual, eu acho que é o William, que é o próximo, por exemplo, ele vai se preparar também. O Jânio já falou com ele, você vai depois das férias. Eu ouvi, eu estava perto. Então, Bastante tempo. assim como Deus disse para Jeremias, o Jânio disse para mim, disse para o Kaique, disse para o Cauã, disse para o William, a gente tem que ir se preparar. Então a gente não se prepara sozinho. A gente tem que buscar. A gente tem que estar ali todos os dias. Eu estive todos os dias à noite pedindo a Deus para colocar em mim as palavras corretas, porque eu tenho um probleminha que nem todo mundo às vezes já percebeu, mas quando eu fico meio nervoso falando em público eu começo a gaguejar. Eu era assim na faculdade, na escola, eu sempre fui assim. Então, eu tô aqui tentando e eu me preparei. É claro, eu não sou perfeito, ninguém daqui sabe? A gente tem, querendo ou não, cada um tem sua vergonha, tem um receio de estar querendo não falar, sabe? Não é todo mundo que é apto, querendo ou não. É o chamado. É aquilo que Deus tem preparado para nós, é aquilo que a gente tá perfeito para fazer, a gente vai estar preparado. Então, você, porém, prepare-se, ele disse para Jeremias. Vá, dize-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. Hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus oficiais, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, declara o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, resumiu aquilo que eu disse, né, gente? Jeremias se preparou, particularmente, vamos dizer que ele se preparou para a guerra. Ele se levantou de sua cama, levantou de sua cadeira, se arrumou, vestiu suas sandálias, abriu a porta, saiu e Deus esteve com ele. Deus não o abandonou. Deus guiou ele a cada momento. E só de Deus falar que você vai ser muro, a partir de agora você é uma cidade fortificada. Que cada um aqui, nesse exato momento, possa ser uma cidade fortificada, porque Deus declarou. Assim como ele declarou para Jeremias, ele está aqui agora declarando para cada um de nós. E que possamos ser cidade fortificada, que possamos ser um muro de bronze. E, querendo ou não, o mundo vai vir, os oficiais, os reis do mundo, eles vão vir contra nós. Não importa onde, eles vão vir com suas espadas, com seus canhões. Mas se a gente for muro, assim como Deus declarou para Jeremias que ele seria muro de bronze, ele declarou para Jeremias que ele seria uma cidade, que ele já era uma cidade fortificada, porque antes de tudo Deus já preparou, Deus já formou Jeremias para isso. Então nós estamos aqui hoje, cada um Deus já formou o chamado em cada um de nós. Então, como tem uma palavra em Isaías que eu gosto muito, para finalizar, Isaías 42:1 diz: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. E para encerrar, não se preocupe, Deus nos sustenta, cada dia, cada momento. Então, Deus tem o prazer em nos sustentar, gente. Isso aqui em Isaías diz. O meu escolhido. Então nós somos escolhidos perante Deus. Deus nos escolheu, Deus nos formou, Deus nos fez cidade fortificada, Deus nos fez muro de bronze. Então, você pode ter certeza, não importa em que sentido da sua vida, Deus nos sustenta, Deus não nos abandona.
É só a gente não ter medo. Não temos. Aleluia. E que Deus já pôs, Jesus já deixou o Consolador com a gente, já pôs o nosso Espírito. Você pode ter certeza que um dia a gente vai receber a glória de Deus e Deus vai nos honrar com tudo aquilo que Ele nos preparou. É lógico, o mundo não vai reconhecer o que a gente tem feito. Às vezes as pessoas não vão reconhecer aquilo que a gente tem feito. Às vezes a gente pode estar desanimado porque ele não recebe um reconhecimento nem nada, mas pode ter certeza que ele vai nos reconhecer. Porque antes da gente nascer, ele já formou a gente e já tem tudo preparado. Então, possamos receber e encarar essa palavra nos fundos dos nossos corações, porque até Jeremias, uma criança, Deus preparou ele para ser rocha, ser um profeta nas nações. Então, possamos ser um profeta, não exatamente um profeta, mas possamos ser profeta mesmo nas nações, falar de Jesus, falar não importa onde, encarar o mundo mesmo, porque, como eu disse, a gente é confrontado, então não vamos ter medo do confronto, não. É normal. Então, que Deus abençoe a todos. Não foi exatamente uma palavra muito forte, mas é aquilo que Deus falou no meu coração. Foi forte, eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês. Obrigado a todos, tenham uma boa noite. Obrigado, Jânio, pela oportunidade. Não, glória a Deus. Em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de